CNN. Aí está Donald Trump chegando ao salão principal de sua residência em Mar-a-Lago, onde já há certamente mais de 1.000 pessoas aguardando para a fala. A primeira declaração de Donald Trump desde que ele foi formalmente acusado pela Justiça de Nova York de 34 crimes. Eu falava que é um clima de festa, é um clima de celebração. Vamos ouvir um pouco. Essa música é de lá, ela consegue abafar os aplausos, as falas dessas pessoas que estão aí neste grande salão recebendo Donald Trump. São muitas pessoas, naturalmente, todas criando esse clima de festa, de celebração. O Lorival disse que eu usei a expressão claque, não há dúvida que é exatamente disso. São pessoas, apoiadores de Donald Trump, que foram a Mar-a-Lago e a gente sabe como deve ter sido um controle de segurança muito intenso. O ex-presidente está cercado de seguranças neste momento, se dirigindo até o púlpito, onde fará a sua primeira declaração aberta ao público, depois da decisão da Justiça de Nova York de acusá-lo formalmente de 34 ações criminais ali na Justiça do Estado de Nova York, todas relacionadas ao pagamento de $130 mil. Aí ele cumprimenta um de seus filhos e vai se dirigindo à escada que vai levá-lo ao palco. Todas as acusações, como eu dizia, se referindo ao pagamento de $130 mil a uma atriz pornô que teria tido um caso com Trump e, ao fazer esse pagamento, ele comprava o silêncio dessa atriz durante a campanha presidencial que o levou à presidência dos Estados Unidos. Vamos ouvir o ex-presidente Donald Trump. Thank you very much, everybody, and we have to save our country. God bless you all. God bless you all. Deus abençoe. Abençoe a todos. And I never thought anything like Eu this nunca pensei que could nada happen como isso in iria America. acontecer Never thought it nos could Estados happen. Unidos. The Nunca only pensei. crime that I have O committed is único to crime que eu fearlessly cometi defend our nation foi from those defender a who nossa seek to nação destroy it. daqueles que tentam destruí-la. From the beginning, the Desde o Democrats início, os spied democratas on my campaign. Remember that? ofenderam a minha They campanha. attacked me Eles me with an atacaram, onslaught of fraudulent investigations. dizendo, trazendo Russia, investigações Ukraine, falsas, Ukraine, Rússia, Ucrânia, Impeachment hoax number one. uma série de coisas falsas, como o impeachment número 1, o impeachment número 2, a perseguição aqui, a invasão que teve aqui em Mar-a-Lago, a operação em Mar-a-Lago. O FBI e o Departamento de Justiça perseguindo republicanos, as mudanças inconstitucionais que impediram as autoridades eleitorais estaduais de agir, as cédulas falsas, e recentemente o FBI e o Ministério e o Departamento de Justiça, junto com o Facebook, dizem que não tinham nada de ruim para dizer do computador do Hunter Biden. O que traz ali, esse computador traz crimes da família Biden. E que traz uma diferença nos resultados, que pode trazer um resultado na diferença das eleições. Nós estaríamos a meu favor, ou melhor, a nosso favor, porque estamos a favor do nosso país. Hunter Biden's laptop was Russian disinformation. It didn't exist. It was Russian disinformation. Remember that? And that was all confirmed strongly by the FBI when they all knew that it wasn't Russian disinformation. And so much more. Our elections were like those of a third world country.
foram como um país de terceiro mundo. E agora essa interferência numa escala que eu nunca vi num país como o nosso. A esquerda radical e esse promotor Alvin Bragg de Nova York, que fez campanha fez uma campanha dizendo que iria pegar o presidente Trump. Isso é o tipo de campanha que se faça? Eu vou pegar o presidente Trump a qualquer custo. Antes dele saber qualquer coisa a meu respeito, ele já estava fazendo campanha. Então, qualquer pessoa que olha para essa campanha, inclusive esses falsos republicanos e tudo mais, dizem que não há crime. E esse tipo de acusação nunca deveria ter acontecido. Mesmo pessoas que não são fãs, assim, dizem que isso não era a coisa certa a ser feita. Há muitas razões no nosso país que está muito pior, por estar pior agora, como as fronteiras abertas, como o Afeganistão, onde deixamos para trás americanos e deixamos equipamentos caríssimos, 85 bilhões de dólares gastos ali. Vidas jovens que se perderam, que se feriram, que perderam membros na guerra. O tempo mais vergonhoso da história do nosso país, na minha opinião. Então, nós deixamos a nossa independência energética. Nós iremos, em 6 meses, nós estaremos condenados a ver os resultados disso. As estatísticas, os números dos crimes, se você olhar para as cidades onde os democratas governam, os números são mais altos do que nunca. E isso se compara, por exemplo, com países... Perdemos, inclusive, a nossa força no uso do nosso poderio nuclear, inclusive. Num mundo onde hoje pode ocorrer uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, nós perdemos esse poder. Uma economia que foi arrasada pela maior inflação que vimos nos últimos 60 anos. Uma força militar que foi usada para combater o Estado Islâmico, em 4 semanas foi acabada. E agora está tentando transformar todos com uma ideologia que é chamada de patriótica. Então, tudo isso culminou agora nessa acusação do 45º presidente. 75 milhões de votos, que é o maior número que qualquer presidente no poder recebeu em nosso país. E essa promotora de Atlanta, que é racista, ela também está trazendo uma acusação, aquela ligação que eu fiz com uma autoridade eleitoral do Estado, e ela disse, bom, essa é a ligação perfeita, vamos pegá-lo. Ninguém disse, senhor, o senhor não deveria ter dito isso. Ou desligou porque eu estava dizendo algo não apropriado. Na verdade, no final daquela ligação com essa autoridade eleitoral, a discussão sobre fraude eleitoral continuou ali. Muitas pessoas no telefone, incluindo advogados, não encontrou nada de errado naquela ligação perfeita. Até que meses depois falaram, bom, lembra dessa ligação aqui? Vamos ouvi-la. Esse caso falso foi montado para interferir na eleição de 2024. Nós devemos lidar com ele imediatamente.
Daí temos os lunáticos da esquerda radical que estão afetando, falando dessas votos falsos, estão assediando os meus apoiadores. Nós temos algo que foi aprovado pelo Congresso há muito tempo. E numa lei que foi negociada com o Arquivo Nacional, que hoje a esquerda radical tenta dizer que não funciona, tenta dizer que isso afeta a Constituição dos Estados Unidos, diz que é perigoso, e é com isso que a gente tem de lidar. Mas não há criminalidade na presidência que eu represento. Nós negociávamos em boa fé, de forma correta, para trazer todos os documentos que eu abertamente abri e trouxe para Mar-a-Lago, para minha casa, para a casa onde vive minha esposa. E quando o FBI e o Departamento de Justiça vieram aqui, eu disse ao meu advogado que ele mostrasse a eles as salas seguras onde estavam esses documentos, onde eles estavam trancados. E o FBI pediu se eu poderia colocar, por favor, outra trava na porta. E nós fizemos isso. É bem diferente da situação do Biden, não é mesmo? E aí depois, em seguida, vieram vários agentes do FBI aqui, olhando passaportes, olhando registros médicos. Todo mundo ficou chocado, porque nunca tinha ouvido falar de uma operação como essa. Eu imediatamente pensei na quarta emenda que protege o cidadão de qualquer tipo de operação desse jeito. O nosso sistema de justiça virou algo sem lei. Eles estão usando agora para ganhar eleição. É isso. Aparentemente, eles olham para mim como não como um presidente sem um registro criminoso. Então, eles querem algo diferente. Então, eles olham para mim, eles querem algo me olhando como uma lei antiga em que a punição era até a pena de morte, quer dizer, essa lei que envolve os arquivos nacionais e os documentos guardados. Todo mundo guardou documentos. A Hillary Clinton tinha 3 mil e-mails e tudo bem. Ninguém falou para ela e ninguém falou dos documentos do Joe Biden. Esse Jack Smith, esse promotor lunático, que diz que parece que ele é até pior que os outros. E ele disse que eu trouxe mais documentos. Na verdade, o Biden levou mais documentos para Chinatown. Ele recebeu muito dinheiro da China. Vai ver que vem da especialização do Hunter na China. E ele tem documentos em sua garagem, lá na Pensilvânia. Ele guarda documentos em todo o piso, ali, incluindo documentos sigilosos. Mas tudo bem. Talvez, mais importante, talvez ele tenha 1.500 caixas de documentos em Delaware que ele se recusa a entregar. Mas isso é obstrução? Como presidente, eu tinha o direito de tirar o sigilo dos documentos. E o processo é automático se eu trago os documentos comigo. Então, automaticamente, eles perdem o sigilo. Biden, como vice-presidente, ele não tinha o direito de tirar o sigilo dos documentos. Ele não podia levar esses documentos, e isso, documentos federais. Mas isso não importa porque eles não seguem a lei.
E há penalidades muito severas para isso. Ele tinha documentos sigilosos, o que é algo para o qual não há desculpa. E ele e outros democratas disseram, no meu caso, que era uma afronta. Mas eles olham para mim e para as pessoas que trabalham comigo de outro jeito. E falam, são os milhares de documentos. Eles dizem que eu estou fazendo uma obstrução, e eu não estou fazendo isso. Porque eu trabalhava normalmente até ter essa operação na minha casa. E o Biden não consegue explicar as 1.800 caixas de documentos. E por que ele mandou documentos para Chinatown? Eu não sei. Por fim, eu estou também em uma investigação na esfera civil. Também com um promotor que disse, eu vou pegar o Trump, eu vou pegá-lo. Esse era o mote da campanha desse promotor. É uma promotora, na verdade, a promotora Leticia James. E ela disse que, bom, eu não vejo a hora de ir até o escritório do procurador-geral, processá-lo e depois voltar para casa. E ela anunciou que o que estava corroendo a alma dela era Trump. E ela tinha os olhos voltados para Trump Tower. Vocês conhecem essa jovem. Ela fez promessas eleitorais que falou que nós vamos processá-lo, nós vamos pegar pesado com ele, ele saberá o meu nome. Pois é. E ela disse que eu era um presidente ilegítimo. Pensa nisso. Com tudo o que fizemos, com tudo que fizemos com energia, com tudo que fizemos com militares, com impostos, com as indústrias, com os regulamentos, o direito de processar, as pessoas, direito a medicamento. A Leticia James acha que ela pode usar qualquer uma área da lei para investigar o presidente Trump e suas transações como empresário e também a família dele. Vamos atrás da família dele e vamos pegá-lo. Isso antes de assumir a promotoria. E antes de saber qualquer coisa a meu respeito, ela já dizia, vamos pegá-lo. Há tantas pessoas em empresas que cometeram crimes em seu nome. Ela disse que eu falsifiquei documentos, falsifiquei relatórios financeiros enviadas às autoridades tributárias e disse que as instituições não viram o que precisavam ser visto e que as declarações não devem ser, não são confiáveis. E aí eles falam, nossa, eu nem acredito em tudo que eu consegui coletar de documentos. Aí está. Estamos acompanhando então a fala de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, se defendendo das acusações formais que foram feitas hoje na Justiça de Nova York contra ele, quando ele cita muitos casos. Por exemplo, ele diz que foi injustiçado, foi perseguido pelos democratas, relembrou algumas que ele chama de fraudes nas eleições que teriam ocorrido nas últimas eleições que ele perdeu para Joe Biden, como mudanças constitucionais que impediram as autoridades eleitorais de agir, inclusive citando de novo cédulas falsas, velhas acusações, antigas acusações que jamais foram provadas pelas autoridades americanas, que comprovaram que foram eleições limpas, que deram vitória a Joe Biden.